Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde e Meio Ambiente retoma debate sobre obras no Parque Harmonia. Homenagens marcam sessão plenária de segunda-feira no Parlamento da capital. E ainda, a Associação Norte-Americana apresenta projeto esportivo desenvolvido na zona sul da cidade. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente deu sequência ao debate relativo às obras no Parque Harmonia. No encontro desta terça-feira foram apresentados documentos a respeito do projeto de concessão do espaço. A reunião da Cosman recebeu diversos representantes de organizações ambientalistas para acompanhar os esclarecimentos da Prefeitura para os vereadores. Conforme o proponente do encontro, o vereador Aldaciro Liboni, a obra não tem licença ambiental para funcionar. O parlamentar ainda questionou a supressão de diversas árvores no Parque Harmonia. A Prefeitura autorizou 342 árvores para serem retiradas. E que estas autorizadas poderiam ter uma compensação de 1.950 árvores. Será que essa compensação caberiam todas no Parque da Harmonia? O vereador Oliboni também destacou que houve mudanças significativas no projeto original de concessão do Parque Harmonia, como alterações no limite de altura de construções dentro do espaço e ainda modificações na drenagem e topografia do parque, o que, segundo ele, descaracterizou a paisagem do espaço. A empresa responsável pelas obras afirmou que está prezando pela sustentabilidade, a fauna e o folclore do Parque Harmonia. A diretora administrativa da empresa GAN3 disse que as obras não desrespeitaram nenhuma diretriz do projeto executivo. Ela ainda falou sobre a vegetação no local. Hoje, dentro das 103 árvores retiradas, a gente está num número de compensação de 492 árvores e dessas compensações, todas elas, 100% dessa compensação será feita dentro do parque, né? Recompondo o paisagismo local. O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade disse que o licenciamento ambiental deve ser feito pelos órgãos responsáveis e garantiu que o projeto seguiu as normas legais. E esse projeto especificamente seguiu todos os ritos previstos no plano diretor, na legislação que trata da compensação vegetal. Teve inúmeras audiências públicas, debates, oficinas, na fase de construção, na fase de discussão junto ao Conselho do Plano, que tem entidades e representação eleitas pela comunidade. O diretor do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais ainda salientou que o habitat dos animais está sendo destruído com as obras no parque. Nós temos que ter embasamento técnico do que vai ser perdido. Não adianta um achismo aqui, né? Eu acho que os bichinhos vão lá para a reservinha. A reservinha só abriga espécies de floresta. E nós temos aqui, dessas 85, a metade ou mais de ambientes abertos. E onde é que estão essas espécies? Onde é que está o destino? Não é só o Harmonia, né? É uma prática e essa prática ela vive com uma lógica sanguessuga, né? Uma lógica desse apropriado que não é seu, do que não construiu. Então quando a gente ouve o secretário falar da primeira secretaria como se fosse algo que ele tivesse falado, não, essas pessoas que são contra esses projetos, que se posicionam, essas pessoas construíram essas diferenças da cidade arborizada, da cidade com a participação, da cidade, né, com várias iniciativas que hoje tornam a cidade única. Estão perguntando, olha, não houve audiências públicas, consultas, quando na verdade é um requerimento legal para que se aconteça o processo de concessão. E aconteceu em 2019... consulta pública e audiência em novembro e dezembro de 2019, com mais de 30 dias de colaboração. Como encaminhamento do encontro, o vereador Oliboni propôs uma audiência pública sobre o tema e a formação de uma comissão externa, com representação de todas as bancadas da Câmara. O presidente da Cosman afirmou que a comissão seguirá analisando as obras no Parque Harmonia. Eu tenho certeza que não tem ilegalidade. Se tiver, vai ser apontado pelo Ministério Público. Nós estamos tranquilos. E essa comissão vai continuar debatendo e acompanhando toda essa obra aí.
Uma reunião conjunta entre as comissões de Direitos Humanos e de Saúde tratou nesta terça-feira sobre a situação do Instituto de Cardiologia. A instituição enfrenta dificuldades financeiras, o que tem impactado no atendimento da população. A reunião conjunta entre as comissões foi proposta pelo vereador Alvoni Medina, do Republicanos. A demanda surgiu após pacientes transplantados do Instituto de Cardiologia reclamarem da falta de insumos e dificuldades no atendimento, criticando a má gestão da instituição. Os problemas que estão atingindo o Hospital de Cardiologia já são antigos, já são conhecidos, atingem de forma geral a saúde no mundo todo, não? Só que aqui agora, em função de questões de financiamento, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal, a situação da cardiologia ficou mais grave. E isso está impactando na vida de muita gente. Nós estamos tendo casos, como foi citado aqui, de várias pessoas, dezenas de pessoas esperando a colocação de um marca-passo que não estão conseguindo. Nós estamos com problemas, inclusive na área de transplante, que é a área que eu fiz, eu sou transplantado cardíaco. Então, e nós estamos com problemas de insumos básicos, falta algumas medicações dentro do cardiologia. E tudo isso precisa de uma solução, e uma solução imediata. O diretor do Instituto de Cardiologia, Dr. Gustavo Lima, reconhece as dificuldades no atendimento e ressalta que, por se tratar de uma entidade privada sem fins lucrativos, administrada por uma fundação universitária, o Instituto não tem subvenções e aportes do governo. O médico alega que a falta de recursos é consequência do subfinanciamento e repasses insuficientes do SUS e do IP Saúde, que são os maiores clientes do Instituto. Então, nós precisamos muito da ajuda governamental nas suas diversas esferas, municipal, estadual e federal, para conseguir fazer com que a cardiologia continue tendo não só o suporte de atendimento, a excelência do atendimento, mas também cumprindo suas outras tarefas, que são o ensino à pesquisa. É o atendimento, ensino e pesquisa, que é a nossa responsabilidade. Para que nós consigamos fazer o que a gente tem feito por mais de 50 anos, não só para o povo gaúcho, porto-alegrense, mas até de fora da nossa região, dos nossos pagos, a gente precisa de financiamento adequado para isso. Ao final do encontro, parlamentares e demais presentes criticaram a ausência da Secretaria Estadual de Saúde, que deveria estar presente, já que o Instituto atende todo o Estado. Os parlamentares irão se reunir novamente após o recesso parlamentar, que vai até o fim deste mês, para tratar sobre a destinação de emendas e outras ações para melhorar a situação do Instituto de Cardiologia. No momento que nós nos trouxeram essa demanda, e dentro da comissão nós conversamos junto aos vereadores e a comissão de buscar também o apoio junto aos deputados estaduais e federais para que eles possam dar esse suporte para que o Hospital do Coração continue dando atendimento à população de Porto Alegre, que é um hospital referência aqui na cidade e no estado, e nós sabemos da grande dificuldade que o hospital está enfrentando, mas nós também temos que olhar uma forma de atender esse hospital, de ajudar esse hospital, porque se não tiver um apoio também do nosso secretário também da Saúde do Estado, que infelizmente não estava na reunião que nós convocamos, para também nos dar esse suporte, de saber que maneira eles vão poder fazer para ajudar, para que esse hospital ele continue dando assistência para a população que mais precisa, e nós sabemos a grande dificuldade que está a saúde, mas não podemos também deixar com que o hospital ele venha continuar do jeito que está, e quando o paciente chegar lá, e a vida dele, como que vai ser? A Câmara de Porto Alegre realizou audiência pública na noite desta terça-feira para debater o projeto do Executivo que trata sobre os fundos municipais. A reunião foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e a íntegra pode ser conferida no nosso canal no YouTube. O espaço da Tribuna Popular foi ocupado nesta semana pela Associação dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Passageiros de Porto Alegre. A entidade criticou a política de retirada dos cobradores do sistema de ônibus da capital. A Associação dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Passageiros utilizou a Tribuna Popular para colocar em pauta, mais uma vez, a retirada dos cobradores do transporte coletivo de Porto Alegre. O representante da entidade disse que, desde a aprovação de uma série de alterações legislativas que determinou a extinção gradual da função, mais de 2.000 cobradores foram demitidos.
O número representa mais de 70% dos colaboradores que exerciam a função. Conforme a Associação dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Passageiros, a atual legislação estabelece que os postos de trabalho dos cobradores que foram demitidos deveriam ser ocupados por novas contratações. Segundo a entidade, as empresas que operam o sistema coletivo em Porto Alegre não estariam cumprindo essa determinação. A Lei 12.910 ela é clara e cristalina quando ela define que em apenas 5 situações o posto de trabalho do cobrador será extinto, né? Que é por pedido de demissão do cobrador, pela aposentadoria, por falecimento, por aposentadoria ou pela suspensão do seu contrato. São apenas esses 5 pontos, e a lei define isso, que o posto de trabalho do cobrador será extinto. As empresas hoje elas estão demitindo e estão extinguindo os postos de trabalho, arbitrariamente e legalmente. O próprio representante da associação foi um dos trabalhadores que perdeu o emprego no último ano. Gerson Assis sugeriu a revisão da lei que estabelece a retirada dos cobradores, pois, segundo a categoria, a experiência até o momento não tem sido positiva. Bom, e ainda sobre o transporte coletivo de Porto Alegre, a Câmara prestou homenagem à Carris. A companhia completou no mês passado 151 anos. De autoria da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, a homenagem teve por objetivo valorizar os trabalhadores da estatal e exaltar a história da empresa em benefício da população da capital. Criada ainda na época do Império, a Carris teve o processo de desestatização autorizado em 2022. Para a vereadora, a empresa deve continuar sendo pública e ser melhor gerida pelo município. Foram demitidos alguns funcionários, alguns inclusive por justa causa, sem apresentar qual seria essa justa causa, sem comprovar. E há um sucateamento da empresa que está em curso, gente. E isso nós recebemos aqui todos os dias reclamações dos usuários. Quer dizer, é os funcionários, as funcionárias reclamando e é os usuários que vê o transporte ser realizado com uma frota que não se renova, que não se qualifica. Quando a gente vê a história desses 151 anos que a empresa comemora, digamos, é para comemorar, gente. Porque uma empresa que é orgulho para nós, que recebeu inúmeros prêmios por ser a melhor empresa de transporte do Brasil. A companhia foi representada pela presidente do sindicato da Carris, Rosângela Machado. Ela criticou a desestatização da companhia e o sucateamento da empresa pública. Carris ela é patrimônio da cidade, ela faz parte da história da cidade. E uma cidade que não preserva a sua história, ela não tem identidade. Então a Carris ela se funde junto com a cidade de Porto Alegre. A situação dos funcionários da Carris, ela está muito... A gente não tem uma definição do que vai ser feito futuramente, porque só o que temos de concreto é o que sai na imprensa. Na imprensa sai uma nota, a gente fica apreensivo sem saber se é verdadeira, se não é, porque ninguém nos chamou para conversar, para nos explicar em que situação está essa privatização da empresa. Claro que a nossa luta vai continuar, porque nós acreditamos que podemos conseguir manter a empresa pública. A Câmara também lembrou os 91 anos do Sindicato dos Comerciários da Capital, o SINDEC. Criada em 1932, o Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre representa quase 100 mil trabalhadores da capital. O sindicato tem como missão a defesa dos interesses da categoria, valorização do piso salarial e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. A homenagem foi proposta pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Secretário-geral do sindicato, o parlamentar destacou o empenho da entidade em negociar a manutenção dos postos de trabalho durante a crise causada pela pandemia. O SINDEC tem um papel importante na cidade de Porto Alegre, né? É um sindicato que vem inovando a cada dia mais. Isso ele demonstrou durante as crises econômicas de todos os planos do governo, garantindo a reposição de salários dos trabalhadores com aumento real e principalmente emprego. E isso comprovou no Covid, quando fez vários acordos garantindo o emprego dos trabalhadores do comércio,
apesar de estarem impossibilitados de estar trabalhando nas lojas, mantendo o número de empregos. A perda de postos de trabalho no comércio foi pequena, perto do número de trabalhadores que tem. O presidente da entidade, Newton Neco, agradeceu o reconhecimento do Legislativo. Essa homenagem é uma homenagem justa por tudo que o Sindicato dos Comerciários representou nesses 91 anos de luta e tem representado, né? Não é à toa que é um sindicato bem reconhecido, porque sempre achou que o Legislativo é o porto importante para que os trabalhadores, para que a sociedade venha aqui dentro discutir suas leis. E nós passamos muitos anos, na década de 80 e 90, trabalhando e reivindicando leis em prol do comerciário de Porto Alegre. Não é à toa que tivemos um vereador, já está no 3º mandato da nossa cidade, o vereador Janta, eleito aqui pela categoria comerciária e pelos trabalhadores que reconhecem esse trabalho nosso aqui na busca em defesa dos direitos dos trabalhadores comerciários de Porto Alegre. O plenário também homenageou a Brigada Militar na sessão de segunda-feira. O plenário reconheceu o trabalho feito pelo 21º Batalhão e ainda celebrou os 25 anos do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Proposto pela vereadora comandante Nádia, do Progressistas, parte do período de comunicações foi ocupado pelos representantes da Brigada Militar. Em pauta, o PROERD, que somente aqui no estado conta com a participação de mais de 400 policiais. Em 25 anos de atuação, o programa já formou mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes. Os policiais militares que fazem parte do PROERD têm uma só meta: proteger o ambiente escolar. Para atingir esse objetivo, os agentes de segurança são preparados para ensinar estratégias de policiamento preventivo aos alunos de escolas públicas e privadas. A grande recompensa para nós que somos policiais militares é nós podermos ver nas crianças e jovens que passam pelo programa a esperança de um futuro melhor. Quando a gente trabalha com violência e criminalidade, é sempre muito difícil quando nós encontramos famílias que são vítimas, né, de homicídios, de atos de violência, jovens sendo corrompidos pelo tráfico. Então, quando nós vemos as crianças, né, com a sua ternura, com a sua inocência, aceitando os nossos ensinamentos, que na verdade nada mais são do que uma troca e uma preparação deles para a vida, é muito gratificante. O símbolo do PROERD é o leão. O mascote foi escolhido por representar força, coragem e ainda facilitar a comunicação com os jovens que participam do programa educacional de resistência às drogas e à violência. Para os nossos proerdianos, dizer que continuem nessa batalha. A gente sabe que a gurizada tem muita curiosidade. Eu digo que vocês são os heróis fardados, homens e mulheres que entram na sala de aula, que não é uma função primordial da Brigada Militar, mas que faz a prevenção de tudo aquilo que nós não queremos atacar depois, quando todo o resto falhou. Também durante o período de comunicações, o Legislativo destacou a atuação do 21º Batalhão de Polícia Militar. A homenagem foi proposta pelo vereador José Freitas, do Republicanos. Além de parabenizar a corporação, o parlamentar salientou o serviço prestado pelo 21 BPM logo após o ciclone que atingiu o estado no último mês de junho. E nós tivemos essa sensibilidade, porque a gente sabe que o dia a dia deles já é bastante trabalhoso, é um trabalho de risco, e eles deram um passo além ainda, porque na verdade o trabalho que eles fizeram lá nessa comunidade indígena seria um trabalho para o Corpo de Bombeiros, mas eles se depararam com aquela situação e, como a gente diz, botaram o peito na água e ajudaram, correndo o risco da própria vida, e ajudaram as pessoas ali, os indígenas, salvando 48. No mês passado, os oficiais ajudaram no resgate e no salvamento de 48 indígenas que ficaram ilhados no bairro Lami. Para nós, ser homenageado é extremamente importante. Essa ocorrência foi uma foto do que é o nosso dia a dia, que é ajudar as pessoas. Esse é o espírito brigadiano, é isso que nós nos preparamos, passamos a vida inteira, e quando a gente consegue, salva 48 indígenas e é homenageado pela sociedade, pela Casa do Povo, nós nos sentimos extremamente felizes, e é assim que nós, brigadianos de todo o Extremo Sul, não só do Extremo Sul, mas de toda Porto Alegre, e eu acredito que todo o estado se sente hoje homenageado pela instituição. O 21º Batalhão da Brigada Militar é responsável pelo patrulhamento ostensivo no extremo sul de Porto Alegre. Chefe do Comando de Policiamento da capital gaúcha, o coronel Luciano Moritz usou a tribuna para agradecer a homenagem.
A semana também foi marcada pela visita de comitiva internacional. Uma associação norte-americana esteve no plenário Otávio Rocha na segunda-feira para apresentar o projeto que está sendo desenvolvido pela entidade na zona sul de Porto Alegre. Fundada em 1954, a Fellowship of Christian Athletes é uma organização sem fins lucrativos que está presente em mais de 100 países. Capitaneados pelo gerente internacional Donnie Arrington, a FCA apresentou aos vereadores o projeto Quadra Viva, uma proposta que há cerca de um ano tem usado o esporte como objeto de transformação social. And we began to see in the last 15 months that transformation really beginning to take place. E há mais de um ano nós estamos vendo uma transformação abrupta nesse bairro. It is our hope, our heart, that we can bring other coaches and athletes. A nossa expectativa e esperança dos nossos corações é poder trazer outros treinadores e atletas para cá. O projeto realizado no bairro Restinga, extremo sul da capital, envolve mais de 200 crianças e adolescentes. Conforme os representantes da entidade norte-americana, a meta é fechar parcerias para ampliar as atividades esportivas em Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!